Tudo bem? Eu sou a professora Isabel e meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E o nosso tema de hoje é como desafiar a criança com deficiência intelectual para que ela se sinta, né, com competência, com desejo de se alfabetizar. Então, vamos começar pensando o seguinte: para desafiar a criança com deficiência intelectual para a alfabetização, você deve usar o critério de mediação de busca de desafios. Sabe aquela criança que diz assim: eu não quero aprender, eu não gosto da escola, eu não quero mais aprender. Lógico, ela construiu essa ideia a partir dos vários insucessos que ela teve lá naquele contexto educacional. Então, como é que a gente vai resgatar isso? Como é que nós vamos desafiar essa criança, né, a querer se alfabetizar? Veja bem, para a gente conseguir que a criança tenha atenção para a realização de uma tarefa escolar, por exemplo, é necessário que a gente utilize um outro critério de mediação chamado intencionalidade. E a intencionalidade, ela garante a reciprocidade. Essa intencionalidade eu consigo por desafio, por curiosidade ou pelo interesse da criança. Nesse caso, essa criança não tem interesse em se alfabetizar, né? Então, nós vamos desafiar ela a querer se alfabetizar. Então, nós vamos usar um critério de mediação específico, que é busca de desafios. Isso é importante porque a nossa criança, ela não está preparada para lidar, vamos pensar assim, com algumas situações de desequilíbrio. O que seriam essas situações de desequilíbrio? São aquelas situações que não são bem planejadas, né? Aconteceram. Então, por exemplo, ela está acostumada a sempre fazer um tipo de tarefa, a professora traz outro. Quando a professora apresenta essa outra tarefa, ela se sente diante de um desafio. Como eu vou fazer essa tarefa? E aí ela entra em desequilíbrio. Agora, veja bem, se essa criança tem TDAH, ela vai rasgar a folha, ela vai amassar a folha, jogar longe, ou ela vai empurrar um amigo. Se ela tem TOD também, se ela tem TEA, às vezes essa tarefa nova vai também ser um desencadeador, né, de uma ansiedade. Então, veja bem, eu vou dar um exemplo para você. Agora, pensando na alfabetização, tá? Vamos ver como é que a gente consegue desafiar essa criança para a alfabetização. Vamos pensar que essa criança, ela sempre reproduz algo que a professora manda. Então, a professora dá uma tarefa para ela reproduzir bola, bala, uva. Beleza, ela já está acostumada. Tem um modelo em cima, ela copia embaixo. É para botar a letra B, ela vai botar a letra B em todo o início das palavras. Então, ela já está acostumada a reproduzir. Quando a professora trabalha com o critério de mediação de busca de desafios, a criança aprende os sons das letras e é desafiada a ler e a escrever as palavras que ela ainda não memorizou. Porque é muito fácil para a criança escrever as palavras que ela memorizou. Agora, quando você trabalha o critério de mediação de desafios, você faz a criança pensar sobre esses possíveis desafios. Que tipo de letra ou qual é o som que eu posso utilizar para escrever a palavra cachorro, a palavra bocado, a palavra mochila. Nesse momento, a criança se vê diante de um desafio. Se ela está acostumada a só reproduzir, ela entra em pânico, fica desesperada. Agora, se ela é mediada, né?
pelos sons das letras, esse desafio imposto pela professora vai ser muito tranquilo e ela vai levantar as hipóteses sobre como se escreve a palavra cachorro ou como se escreve a palavra bocado, né? Então, a gente tem isso. Então, esse critério de mediação, de busca de desafios, promove situações em que a criança ela se sente desafiada, mas sem medo de pensar sobre a tarefa antes de fazer. Tá vendo? Uma tarefa geralmente proposta para criança com deficiência intelectual, ela é uma tarefa fácil, é uma tarefa simples, e de reprodução. Reprodução. Ou tem o desenho e a palavra para ligar, ou tem a letra do pontilhado. São tarefas mais ou menos dentro desse perfil. Essas tarefas não desafiam a criança a pensar. Agora, quando você trabalha o método fônico mediado, ou seja, você trabalha esse princípio alfabético, né? Que a gente utiliza letras, essas letras têm um som, esse som pode ser falado, pode ser lido ou pode ser escrito. Então, esse é o princípio alfabético. Quando ela compreende isso, você pode desafiar ela o quanto for a escrever a palavra que for, grande, pequena, não importa. Ela vai se sentir, né, competente para tentar escrever essa palavra. Lógico, se eu dei o exemplo da palavra cachorro, provavelmente, se ela está no início da escrita, ela vai escrever cachorro com X, mas ela levantou a hipótese sobre a escrita, certo? Então, a mediação do desafio é muito bom. Esse critério de mediação, ele cria uma oportunidade para a criança com deficiência intelectual se defrontar, né, com palavras novas. Porque qual é o problema do método global? É que a criança só sabe reproduzir e ler palavras que já memorizou. Aí dá a falsa impressão que já sabe ler. E no método fônico mediado, usando o critério de mediação de desafio, a criança, quando ela é colocado para ela o desafio de escrever uma palavra que ela ainda não escutou e nunca leu, uma palavra talvez até com sílabas complexas, ela vai ver isso de um modo natural e vai pensar sobre essa palavra, levantar hipóteses sobre quais os sons que ela precisa para escrever essa palavra. E aí a gente vê que ela então construiu o princípio alfabético. Está usando os sons para tentar ler ou escrever uma palavra, tá bom? Então, assim, ó, essa mediação do critério de mediação de busca de desafios, ela vai exigir da criança essa capacidade de perceber alguns padrões, novos padrões, né? Então, não é tudo igual, são novos padrões. E digo mais, esse critério de mediação é muito importante para a criança com TEA, porque algumas crianças com TEA, elas ficam muito resistentes às questões das mudanças, não é mesmo? Inclusive, esse critério não precisa ser usado só na alfabetização, deve ser usado em casa, né? Na mudança dos móveis, na mudança de roupa, na troca de um tênis que está todo furado, estragado, num casaco, né? De uma criança que já está velho, não serve mais, e às vezes o autista quer aquele casaco. Então, você vai trabalhando o critério de mediação de busca de desafios, porque isso vai ser muito fácil, essa troca para ele, porque ele já está acostumado, né, com essa situação de que algo vai sair, vai vir algo novo, diferente. Então, essa capacidade de aceitar as diferenças vem daí, é fruto do critério de mediação de busca por desafios. E se a gente for levar para a alfabetização, olha o desafio que é você olhar para uma palavra escrita e ler.
né? É um desafio. A leitura é um desafio. Agora, ler palavras que eu já treinei muitas vezes fica fácil, mas não é essa leitura que a gente quer da nossa criança. A gente quer que ela leia de forma espontânea, que ela pegue um livro, abra o livro e leia aquelas palavras. E nem todas as palavras que vão estar ali são palavras do cotidiano, né? Ou que ela memorizou. Então, essa leitura que está fora do padrão, mas que exige o princípio alfabético, representa muito bem o critério de mediação de busca de desafios, que nós temos que mediar as crianças. Porque quando ela é mediada, inclusive por uma tarefa de alfabetização, sabe o que acontece? Assim, instiga nessa criança, encoraja essa criança com deficiência intelectual a querer ler e escrever. Olha que maravilha, não é mesmo? A gente sabe, nós temos os critérios universais. Eles devem estar presentes em todas as atividades. Mas tem os critérios específicos. E dentro desses critérios específicos, nós temos esse, que é o critério de mediação de busca de desafios. Então, esse critério é essencial. Nós temos que trabalhar com as crianças para que elas se sintam mais encorajadas. Porque um dos problemas que eu mais vejo com a nossa criança com deficiência intelectual é que, inicialmente, ela começa a errar e depois ela fica com medo de errar e não quer mais fazer, porque ela já sabe que vai fazer errado. Então, quanto mais você der tarefa, menos ela vai fazer. Então, isso é muito importante, tá bom? Agora, vamos pensar um pouquinho mais, né, sobre como mediar a alfabetização usando o critério de mediação de busca de desafios. Vamos retomar aquela ideia, né, de você não usar tarefas de memorização ou de repetição. Eu até acredito que você deve tirar isso da sua prática pedagógica. Aquelas atividades de reproduzir, né? De escrever embaixo, de completar. Então, tem que tirar esse tipo de tarefa. Então, a organização das atividades daqui para frente tem que permitir que essa criança se veja sempre diante de algo novo. Eu sempre digo, né? Quando eu faço a mediação de um som de uma letra, eu digo para a criança com intencionalidade e logo em seguida eu já desafio ela. Então eu digo o seguinte: hoje nós vamos trabalhar o som, um som que você ainda não sabe pronunciar. É um som diferente. Esse som precisa de um movimento da boca bem diferente. Você tem que prestar atenção, muita atenção na minha boca. Esse som tem um nome. E aqui eu vou usar o exemplo do F. F. Esse é o nome do som que nós vamos aprender. Essa letra pode estar no meio ou no começo de uma palavra. Inclusive, essa letra tem um som nessa palavra. Então, a palavra vai iniciar com esse som que eu vou mostrar hoje para você, que nós vamos aprender, e algumas palavras têm esse som também no meio. E outra coisa, já que nós sabemos falar todas as vogais, os sons das vogais, então agora eu quero dizer para você que nós podemos juntar esse som, que eu vou explicar para você hoje, com todas as vogais. Você sabia? Então, agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é treinar esse som primeiro. O som do F é... E aí, eu desafio a criança, não é mesmo? Tudo que eu falei, essa mediação, tudo que eu fiz, essas perguntas, esses comentários, isso, na mente da criança, fez com que eu deixasse claro qual a minha intencionalidade e desafiei ela a prestar atenção na minha boca,
a juntar esse som com as vogais. Então, a criança vai se habituando a esse tipo de desafio, tá bom? É assim, ó, o desafio da tarefa depende, primeiro, da familiaridade com a tarefa, ou seja, a criança está no processo de alfabetização, então ela já sabe que o A, E, I, O, U já tem um som. Já consigo juntar os encontros vocálicos para ler algo. O ai, oi, eu, ei, oi, ui, uau. Então, eu já consigo, né, utilizar os encontros vocálicos para expressar algo que eu desejo. Então, ela sabe que a gente escuta som, fala som e escreve som. Então, já está familiarizada com isso. Só que hoje eu apresento uma letra nova. E eu começo pelo F, porque o F está dentro do grupo de letras que elas são simples de serem pronunciadas. E tem uma diferenciação muito grande entre uma letra e outra desse grupo. Uma outra questão também é que o desafio da tarefa depende do nível de complexidade da tarefa. Ou seja, quais as operações mentais que serão exigidas para a criança com deficiência intelectual compreender esse som dessa letra? Então, qual operação mental? Veja, identificação. Porque A, E, I, O, U. Ok, ela já identificou. Agora, esse som. Então, ela tem que identificar. Ela vai identificar como o som sai, como a língua se posiciona dentro da boca, como os meus lábios ficam. Isso tudo é identificação. Então, ela está usando uma operação mental. No caso desse som, a gente fala que o nível de complexidade é baixo, porque a gente usa uma ou duas operações mentais, identificação e comparação. Por exemplo, ela pode comparar esse som com o som de um avião que passa lá no céu, né? Do próprio vento, né? Então, isso é importante. Agora, cuidado, não tente alfabetizar a sua criança pelas letras de impacto, que é B, P, T, D. Não dá, porque é tudo muito parecido. A articulação, ela é diferente, mas a diferença é muito sutil. Por isso que nós temos que começar pelas letras mais simples, que é vou dizer o nome da letra, o F, o M, o V, o Z, por exemplo. Tá? Essas são simples de fazer, ó. É super simples. Então, aí, você vê que, se você for por um extremo, que a tarefa é muito simples de ser feita, muito simples, pronunciar o F é muito simples, não é mesmo? Beleza. Só que daí você desafia a criança a juntar esse som com as vogais. Porque essa é a minha proposta de trabalho hoje. Então, há um desafio aí. Eu tenho que fazer 2 movimentos de boca e bem rapidinho para que seja pronunciado de uma forma compacta, coarticulada, que a gente chama. Então, não é tão fácil assim, né? É fácil produzir o F, mas quando eu vou juntar com o A, há um desafio aí. Agora, a tarefa também não pode ser muito complexa, porque para pronunciar a letra B, 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 é difícil, tem que juntar os lábios, tem que fazer uma explosão de ar para frente, tem que vibrar a língua, tem que afastar a língua do céu da boca. Então, é difícil a criança compreender tudo isso. Então, um extremo, né, de muito fácil pode ser complicado. Um outro extremo de ser muito difícil também desmotiva a criança. Então, os extremos, eles podem inibir a busca pelo desafio.
Sabe por que que eu vejo isso? Quando a gente tem um adolescente que ainda não aprendeu a ler, 13, 14, 15 anos, 16 anos, aí você quer ensinar para ele os sons das letras, né? E aí ele pode ter resistência, dizer que não quer. Ah, não quero fazer essas boquinhas, isso é coisa de criança. Então aí já tem. Então nós temos que colocar para esse adolescente que esse som não é só fazer a boca. O tempo todo, quando se fala, se faz boca, só que a gente faz essa boca muito rápido. E agora a gente está fazendo de forma lenta. E depois a gente vai aumentar o ritmo para ser bem rápido. Então, eu posso fazer fácil, né? Lento. A, a, a. E depois eu posso fazer rápido. Fá, fá, fá. Como também eu posso botar uma outra letra no meio desse Fá, para botar um outro desafio, que esse som pode ter uma outra letra no meio, que pode ser o Flá ou pode ser o Frá. Então, vejam bem, quando eu pronuncio o Frá, eu pronuncio são 3 sons que são coarticulados, o F, Rá, A. Eu posso fazer isso devagar e posso fazer isso rápido. Então, a mediação de desafio, ela é muito legal porque ela meio que dá um equilíbrio. A criança acha que é fácil, mas não é tão fácil assim, mas a gente vai mostrando, né, para a criança e que é simples a articulação, tá bom? Então, nós temos que realizar pela mediação essa dosagem. Quando for um desafio, temos que apresentar sempre como uma novidade, o relacionar com o hiperfoco, porque já deixa a criança mais tranquila também, certo? Mas afinal, né, ler e escrever sempre foi um desafio para todo mundo. O meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização. E o que a gente percebe é que uma prática pedagógica bem estruturada, utilizando o método fônico mediado, a intencionalidade, fazer transcendências, construir um significado, essa criança vai fluir muito no seu processo de alfabetização. Que, para mim, alfabetizar não é aprender a ler, é ler, escrever, interpretar e compreender. Isso é a verdadeira alfabetização. E usando a mediação cognitiva, você consegue alcançar essas 4 possibilidades, tá bom? Agora vamos pensar assim, ó. Quando eu desafio a criança a ler e ela não lê, né? Quando eu desafio ela a ler e ela não lê, o que eu tenho que fazer? Olha, desafiar, quando a gente fala da mediação do desafiar, busca por desafios, né? Não é cobrar, não é exigir, não é pedir para ela ler, é encorajar. Então é bem diferente, porque a gente fica presa, né, na ideia da palavra desafio. Então eu vou desafiar, anda, faz isso, faz aquilo. Não é isso. Então desafiar, pode anotar aí, não é cobrar, não é exigir, não é pedir para ler, é encorajar. Então, você tem que compreender que quando uma criança com deficiência intelectual vai tentar ler um texto, ela está executando uma tarefa que o cérebro não foi organizado para isso. E se a criança não quer ler, e o cérebro não foi organizado para isso, não é por causa da deficiência intelectual, é porque a leitura não é algo automático, como a fala. Ah, eu estou dentro de um contexto que todo mundo fala, eu falo, eu vou aprender a falar. Ah, eu estou num contexto onde todo mundo lê, eu leio. Não é assim. A leitura é aprendida. Então, você tem que se colocar no lugar da criança.
Pega aí uma escrita em chinês, chinesa, né? Ou hebraico, ou... Começa a ler. Você não vai ler, não é? Só se você domina essa língua. Então, para a criança é a mesma coisa. Tem que ter paciência. Então, a gente não vai cobrar dela, a gente vai encorajar. Encorajar ela a produzir um som e que esse som tenha uma representação gráfica. E essa representação gráfica, mesmo estando num papel, continua tendo um som. Ela só tem um nome quando ela está na ordem alfabética lá na sala. Daí é que é A, B, C, D, E, F. Agora, quando ela está no caderno, dentro de um texto, ou eu escrevo, então isso é uma representação de um som. Não é mais o nome de uma letra, tá? O cérebro, ele faz uma verdadeira ginástica para se adaptar ao ato de ler. Para você ver a dificuldade que é aprender a ler. Então, se eu consigo facilitar essa compreensão para a criança, gente, é só sucesso. Aí o que acontece às vezes? Eu complico, né? Eu complico. Eu dou um monte de tarefa para essa criança fazer. Eu digo relacionar nome com o desenho, repetir a letra várias vezes, fazer o babi babu várias vezes. E aí eu rezo, né? Para ela aprender a ler. Fico esperando que ela aprenda a ler. E não é assim que a gente aprende a ler. A gente aprende a ler os sons daquela palavra, os sons que compõem aquela palavra. Então, a mediadora, ela vai trabalhar, né? O critério de mediação de desafio, ela vai trabalhar os sons das letras. Porque daí ela vai promover uma revolução das sinapses. Porque as sinapses, elas estão acostumadinhas com algumas coisas, né? Quando elas ficam acostumadas com um certo estímulo de memorização, ou mesmo de uma reprodução. Então, olha a tarefa, pá, já vai lá e já dá a resposta. Ok, a sinapse adora isso, ela não gosta de trabalhar muito, não. Agora, quando essa criança está junto com a mediadora, as sinapses, elas têm que trabalhar. E elas têm que trabalhar na marra, porque a gente faz uma pergunta para o cérebro. E o cérebro, ele foi programado para dar respostas. E, geralmente, a sinapse não tem a resposta. Ela vai ter que buscar essa resposta. E quando a gente força a criança a buscar essa resposta, é que daí, então, a gente está conseguindo que essas sinapses, esses neurônios, né, eles construam um novo caminho neural. Ou seja, consolida a plasticidade cerebral. Para a criança com deficiência intelectual ir decodificando as palavras impressas que estão no texto, é necessário você desafiar essa criança a compreender que os sons servem para escrever, ler, falar, inclusive ouvir, certo? A leitura, né? Às vezes eu fico pensando, se imaginando o cérebro e tal. A leitura, ela causa uma reviravolta em todas as funções cognitivas. E sabe por quê? Porque o ato de ler em si, né, é uma revolução. Então, quando eu aprendo a ler, eu consigo aprender tudo mais. Então, a gente sempre diz, olha, o princípio é esse, ler para aprender. Então, no método fônico mediado, a gente desafia essa criança a, primeiro, aprender a ler. Porque se ela aprende a ler, com essa leitura, ela aprende tudo mais. Certo? E a gente amplia essa capacidade. A criança vai adquirindo, sabe? O gosto pela leitura. Ela vai vendo. Porque imagina uma criança tentando ler pelo nome da letra.
ela começa assim, ó, B com O, B com O, B, 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 B com O, B com O, bo. L com A, L com A, L com A, lá. Aí ela não sabe mais a outra sílaba que ela fez antes. Esquece. Ela começa de novo. Então, sabe aquela leitura silabada, aquela leitura letra a letra? Ali a gente já vê que já tem um prejuízo cognitivo. Então, quando você trabalha com os sons, aí você vai vendo que essa criança ela vai adquirindo mecanismos extremamente requintados, porque vai trabalhando todas as operações mentais e as funções cognitivas exigidas para a leitura. E aí nós temos essa plasticidade, né? Ó, quero dar uma informação para vocês, para quem não sabe. A plasticidade cognitiva, ela vai desde que você nasce até a idade adulta. O tempo todo. Inclusive, eu tenho a Marina, que é uma mediadora, hoje ela teve uma mentoria comigo, e ela disse que ela tem uma paciente que tem 90 anos e nunca aprendeu a ler. E o desejo dessa senhora é aprender a ler. E ela está ensinando essa pessoa a ler. Então, provavelmente até dezembro, essa senhora, né, vai aprender a ler. Por quê? Porque há um desejo, há um interesse dessa pessoa. E o que que a Marina vai fazer? Mediadora de excelência, vai desafiar essa senhora a compreender o princípio alfabético. Então, vai ser só sucesso. Depois eu vou fazer uma live com a Marina para ela contar os resultados, né? Então, assim, ó, essa senhora, né, que é analfabeta, ela vai aos poucos reconhecendo que os sons das letras, né, servem para ler, para escrever. E toda essa parte, né, gente, occipital, temporal, esquerda, os neurônios vão aos poucos fortalecendo esse circuito da leitura e da escrita, sabe? Então, assim, ó, independente do comprometimento das funções cognitivas, qualquer pessoa, criança ou adulta, pode aprender a ler, porque nós temos um circuito neural, neurológico, tá? Especializado para isso. Sabe aquele discurso que algumas professoras dizem: eu não ensinei esse aluno com TEA a se alfabetizar, porque ele é TEA, né? Ninguém me disse como é que ele tem que se alfabetizar. Assim, como é que se faz para alfabetizar uma criança com TEA? Uma criança com deficiência, um síndrome de Down. Esse menino com síndrome de Down, nunca ninguém me explicou como é que se alfabetiza uma criança com síndrome de Down. Gente, é a mesma coisa. Se você utilizar o método fônico mediado, você vai alfabetizar todo mundo. Igual. A criança com síndrome de Down, com TEA, todo o processamento da leitura e da escrita é do mesmo lado que uma criança neurotípica. Então, esse álibi, né? Esse álibi de que a tolerância, não sei o que fazer, nunca ninguém me explicou, essas desculpas, não dá mais, né? Todo mundo se alfabetiza do mesmo jeito. Pode ser uma criança de 3 anos ou pode ser um adulto com 90 anos, com ou sem deficiência. Todos se alfabetizam da mesma forma. Assim, o nosso cérebro, ele é capaz de fazer atividades extraordinárias, como, por exemplo, ler, que é algo extremamente extraordinário. O nosso cérebro, ele é capaz de aprender a ler, construir um significado, compreender a articulação dos sons, mas essa capacidade de ter um significado, ver a pronúncia, ver o ponto articulatório daquele som, isso é algo aprendido e tem que ser explicado por você, que é professor ou mãe, que está com essa criança. E digo mais, e não sou só eu, tá? Que eu gosto muito lá, o Stanislas Dehaene, o neurocientista francês, ele fala o seguinte, que
todas as crianças do mundo. Não importa a cultura, não importa o idioma, a mesma área cerebral, com mínimas diferenças, certo? É ativada para decifrar as palavras escritas, porque é a leitura. A leitura é isso, né? A leitura é isso. Então, vejam bem, eu falo muito de leitura e não falo da escrita, não é mesmo? Porque no método fônico mediado, primeiro a criança aprende a ler, para depois ela aprender todas as outras coisas, como, por exemplo, escrever. Porque a escrita, vocês lembram, né? Da Emília Ferreiro, da Ana Teberoski, são autoras que falam sobre a psicogênese da escrita, não é mesmo? Então, a escrita nada mais é do que a representação dos sons. Então, primeiro eu leio e depois eu escrevo as minhas ideias. Então, nessa escrita, você consegue perceber que a criança passa pelo pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabeto ortográfico. A gente vê, certo? Então, quando você diz para a criança que está dentro do método fônico mediado, a gente vai desafiar a criança e diz, olha, agora eu quero que você pense, olhe bem para a minha boca, veja bem a articulação da minha boca, porque eu vou falar uma palavra para você, ó, boneca. Então, agora eu quero que você escreva essa palavra pensando em cada som. Então, esse é um desafio. Se a criança está ali, ela está motivada, ela sabe que eu estou ali para qualquer eventualidade, ela pode me chamar. Então, ela vai tentar. Às vezes, ela pode esquecer uma letra. Lógico, são as primeiras horas, os primeiros momentos de escrita dessa criança, as primeiras tentativas da escrita. Então, ela vai comer letra, vai comer sílaba, não tem problema. Depois, a gente vai trabalhando esse processo da escrita para ela melhorar. E quanto mais ela lê, mais ela vai melhorar a escrita, né? Isso vale, entendeu? Mas um princípio alfabético já está instalado nessa criança. Por isso que o critério de mediação, de busca de desafios, é você sempre trazer algo para a criança que tem uma novidade, que não é algo que ela vai reproduzir, mas sim algo que ela vai ter que pensar sobre antes de fazer. E é exatamente isso que a gente quer das nossas crianças com deficiência, né, gente? Ensinar elas a pensar antes de agir. Porque daí eu já controlo o comportamento, eu já planejo as minhas ações, eu já vou sabendo lidar com os novos desafios que vão aparecendo. Isso tudo vai deixando a criança cognitivamente mais empoderada, mais capaz. Não pense que eu falo isso tudo de boca para fora. Eu acredito tanto na mediação, certo? Eu acredito tanto no poder de uma aprendizagem mediada, que cada vez que eu estou aqui falando com vocês, eu chego a ficar arrepiada, sabe? Eu chego a ficar emocionada, porque isso é ouro, né? A mediação cognitiva é ouro. É ouro que ninguém descobriu, né? Ou a maioria das pessoas aqui no Brasil não descobriram ainda. Tem gente que lembra da aprendizagem mediada e diz, eu já fiz um curso disso, não gostei. As tarefas são tudo repetitiva, é porque daí você fez uma formação. Agora, aqui não, aqui é para você aprender a mediar qualquer coisa, inclusive a alfabetização, que isso é o mais precioso para nós, né? Eu mesmo, eu pretendo ter 5.580, eu acho, 70, acho que é 70, mediadoras, porque nós, no Brasil, acho que nós temos 5.568 municípios, mais o Distrito Federal e Fernando de Noronha. Então, dá aí, né,
5.570 municípios. Em cada município eu quero uma mediadora. Vocês sabem por quê? Porque daí eu sei que naquele lugar, aquela mediadora vai trabalhar com os professores daquele município, né? Que ela vai ser uma referência, vai dar orientação adequada para as mães, vai dar palestras. Então, ela vai ter esse empoderamento de fazer isso. E ela vai mudar a realidade. Imagina 5.560 mediadoras, quantas crianças você não pode atender mediando e mudando a realidade dessas crianças, gente? Maravilha. Rapidinho nós vamos ser referência em termos de aprendizagem e alfabetização da criança com deficiência intelectual. Esse é o meu desejo, né? Eu já conto com algumas mediadoras, já contam, que estão fazendo aí coisas maravilhosas, maravilhosas que eu amo, né? Eu chego até a chorar quando eu vejo, porque às vezes elas fazem um videozinho sem mostrar o rosto da criança, e aí eu vejo que estão indo no caminho, e é mãe, e é professora, às vezes é neuropsicopedagoga, às vezes psicopedagoga, às vezes psicóloga. Então, a gente vê uma evolução muito grande dessas crianças. E aí, por outro lado, eu fico imaginando, meu Deus, quanto tempo essa criança perdeu, que ninguém fez nada por ela. Agora nós temos que fazer. Chega de perder tempo. Vai ser a revolução que as mediadoras vão fazer nesse Brasil inteiro. Basta ter boa vontade, porque eu tenho certeza que você aprende a mediar. Tá bom? Olha, meninas, espero que vocês tenham gostado.